Boa tarde, gente. Vamos aguardar aí o pessoal ir chegando pra gente começar a nossa live de segunda-feira. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando aí, vamos chegando. Edu. Oi, Cida. Vivi. Boa tarde, Célio. Como estamos, companheiro? Sejam bem-vindos aí, gente. Boa tarde, Sidney. Bom, gente, hoje a gente vai ter uma live, né, agora com o Nelson. Eu vou fazer meio que uma mediação. Vou pedir para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, alguém quiser ter tiver alguma questão para fazer, manda aqui nos comentários, né, que aí eu vou tentar passar para o Nelson responder. Bom, como vocês sabem, o Nelson fala mais que a mulher da cobra. E aí a gente vai tentar que o Nelson responda as perguntas que eu tenho aqui para ele e alguma que porventura possa aparecer aí para vocês, né, durante a live, certo? Vamos ver aí o Nelson entrando. Só para aproveitar, vocês já chegaram aí, dar alguns avisos, tá? Hoje à noite a gente vai ter a programação Nossa Casa, Nossa Igreja no YouTube da IBC. E essa programação, ela... Ó, o Nelson entrou aí. Bora, Nelson, solicitei para tu entrar aqui dividir o vídeo. E depois essa programação hoje vai ser sobre quem sou eu. Deixa eu aceitar aqui Vai ser sobre quem sou eu, né? Autoconhecimento. Depois nós vamos ter uma outra live no perfil da IBC Fortaleza, né? Oi, Nelson! Boa tarde! Boa tarde! Tô só dando uns avisos aqui pro pessoal da live, né? Nossa Casa, Nossa Igreja, hoje à noite, 7h30 da noite, no perfil da IBC no YouTube. Depois desse tempo, nós vamos ter algumas opções de atividades para fazer, né? No perfil da IBC, no Instagram, IBC Fortaleza, vai ter uma live com a Ruth Nogueira, psicóloga, né? Diretamente de São Paulo. Exato. Viu, minha filha? É dos dinossauros. Sim. E, assim, fantástica, né? E, para além disso, a gente vai ter também os grupos, simultaneamente acontecendo grupos de apoio, né? Para quem tiver interesse em participar e partilhar, a gente vai colocar os links aqui hoje à tarde, no finalzinho da tarde, para quem quiser participar, só que os grupos só vão começar depois da programação, né? 15 minutinhos depois, umas 8h45, mais ou menos. Isso. Certo? E só um aviso a mais, antes da gente entrar na nossa temática, e eu deixar tu falar, que eu tava aqui falando mal de ti, né? Dizendo que tu fala mais que a mulher da cobra. E aí, a gente vai fazer também amanhã. Tão chique. Esse negócio de fazer live é legal, porque a gente pode tomar o chá preferido e ainda fazer propaganda do CR. Olha aí, viu? Te aguento não, Nelson. E amanhã a gente vai ter uma live, 20 horas, né? 8 horas da noite, aqui no perfil do CR, no Instagram, do CR Casais, sobre relacionamentos. Olha aí, nesses períodos de isolamento social e... Vai fazer a live amanhã. Quem vai fazer? Dário e Milena. Show de bola, porque eu pensei, a gente tá orando, né? Esse negócio de casar, a gente... Não, eu sou solteira, né? Sim, então eu não tenho problemas com relacionamento ainda, não. Olha só, Nelson, hoje a gente está aí, eu disse para o pessoal que se eles quiserem interagindo, né, fazer perguntas, eu vou tentar filtrar aqui essas perguntas e replicar para ti, né?
A temática que a gente colocou para essa nossa live de hoje é a rede de apoio, né? E aí eu ia perguntar para ti, começando aí a nossa conversa, o que é que significa, Nelson, eu ter uma rede de apoio? O que é isso? A minha, eu acho que não é uma questão de definição, ela própria já diz, né? Se você pensar numa rede, o que que uma rede faz, né? Pense numa rede, por exemplo, de, sei lá, de pesca, né? Numa rede de proteção para não entrar Sim, muriçoca, né? Que muitos de nós cearenses têm na janela e tal, né? O que faz uma rede? No caso, quando você pensa numa rede de apoio, é isso mesmo, é instâncias, pessoas que você pode montar, que você pode estruturar para você caminhar uma vida saudável. E, no caso específico da galera que luta com qualquer tipo de adicção, né, de fissura, de loucura, de doideira, de, sei lá, de transtorno e por aí vai, é você poder ter instâncias, ambientes, pessoas, profissionais que você pode recorrer não só para prevenir recaídas, como para realmente poder manter tua caminhada, manter teu crescimento, né? sim, E eu diria assim, nenhum de nós veio ao mundo, creio eu, para viver como um eremita, entendeu? Lá na caverna, sim, né? certeza. Ou na clausura, a não ser que seja uma opção clara de dizer, não, eu quero viver sozinho na clausura, em silêncio, eu quero respeitar essas pessoas também. Mas, na essência, Deus diz que não é bom que o homem viva só. Não é só uma questão de homem e mulher, é uma questão de relacionamentos. Então, uma rede de apoio é você, ao longo da tua vida e da tua história, ir fazendo conexões, dando nós na tua história e na tua vida, com pessoas, com instâncias, com estruturas que você pode contar qualquer que seja o momento. Sim, Não necessariamente só um momento de, né, de, sei lá, de sufoco, como a gente está passando agora, ou de recaída, ou uma coisa assim. Mas para que a vida realmente fique mais leve, para que a vida enriqueça cada vez mais, né? Cada relacionamento, cada pessoa, cada contexto, cada contato enriquece minha vida, minha história, tua história. E sim. é por isso que cada um de nós precisa realmente, digamos, montar, né? Estruturar e pensar intencionalmente em ter grupos de apoio, quaisquer que sejam as áreas. Né? Sim. É mais ou menos por aí. Ei, Nelson, tu tem um fone de ouvido aí, tem? Por quê? Me diz. Tem que falar mais alto, Não, né? não, que a minha, tem horas que a minha voz fica ecoando. Não, mas Mas não é deixa, quando eu agora falo, parou. não é quando eu falo junto contigo, porque Não, tem tá esse tranquilo. costume. Certo. Se aparecer de novo aí, o pessoal avisa. Tu falando aí sobre essa questão da rede de apoio, né? Eu gosto sempre de pensar, porque eu luto com isolamento, né? Uhum. Quem luta com a autossuficiência também sofre com isso, que é a dificuldade de pedir ajuda, e às vezes essa dificuldade de pedir ajuda, ela é muito mais em detrimento de um medo de atrapalhar o outro, do que propriamente de dizer que precisa de ajuda, né? Ah, mas fulano já tem Uhum. tanto problema, né? Como que eu vou incomodar a pessoa com os meus problemas? E aí tem uma passagem em Eclesiastes 4, a partir do Ó, verso legal. 9. Sei até a passagem que você vai falar. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente.
É bacana, né? Porque é perfeitamente isso daqui. Eu lembro de um exercício que a gente fez com os meninos da VEPA. A juíza foi lá e levou um rapaz da psicomotricidade relacional. Não sei se tu lembra, né? Lembro. E teve um exercício que eles fizeram com cordas. Ele chegou e deu uma corda para cada pessoa. Uma cordinha, né? Aí, beleza. Gente, faça o que vocês quiserem com a corda. Eu lembro até que o Rodney me amarrou, junto com dois dos meninos, numa corda, brincando lá comigo, me amarraram, né? Mas, para além disso, teve um momento que ele falou assim: olha, você sozinho faz o que quiser com a corda. E ela não tem muita força. Ele pegou uma corda, deu um nó e pediu para cada pessoa passar por dentro da corda, né? E fizeram uma teia. Nelson, me pediram para deitar, né? Sentar em cima, me Uhum. arremessaram para cima e me ampararam embaixo. E eu, né, desesperada, né? Que a pessoa que luta com controle, sem nenhum controle, dependendo de um grupo de pessoas, né? Mas que força aquelas cordas juntas elas tinham. Então, eu penso assim que você falando sobre isso, essa passagem bíblica de Eclesiastes 4, né? Fala sobre isso. De eu ter uma rede de apoio para me ajudar e que na hora da fraqueza eles vão me ajudar a levantar, né? Nelson, Diga lá. grupo de apoio e grupo de ajuda mútua é a mesma coisa, não é isso? É, grupo de apoio, de ajuda, de partilha, grupo. É tudo a mesma coisa. É só grupo de ajuda mútua. E grupo de mútua ajuda também é igual. É legal, né? Porque o grupo de ajuda mútua, ele faz o quê? É aquele negócio do efeito espelho, né? Tu pode explicar melhor para a gente um pouquinho sobre isso, porque muita gente não conhece, né? O efeito espelho que o grupo de ajuda mútua ou um grupo de apoio, que são a mesma coisa, trazem para a gente. Explica mais ou menos aí como é que funciona esse efeito É espelho. basicamente isso que você falou no nascedouro dos grupos de mútua ajuda, nascedouro do AA e do NA, especialmente AA, né? Tudo nasceu com Alcoólicos Anônimos, né? Mas antes de Alcoólicos Anônimos, as pessoas já se reuniam para juntas poderem se ajudar. São assim as associações, são assim as cooperativas, são assim ao redor do mundo, né? Se você se une, você compra mais barato. No caso de um grupo de ajuda mútua, o nascedouro de Alcoólicos Anônimos se deu num contexto cristão, num contexto evangélico. E as pessoas lá nos idos de 1930, 35, elas se reuniam nas igrejas, eram os chamados grupos Oxford de estudos bíblicos, e se Uhum. reuniam. E se reuniam basicamente para responder duas perguntas em cima daquilo que a Bíblia orientava, que era o que é que Deus conversa e fala comigo e o que é que eu vou fazer a respeito. Quando nasceu Alcoólicos Anônimos, e eles estruturaram os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos, uma das coisas que ficou muito clara para o Bill, para o Bob e para outros, é que havia acontecido com eles essa corrente mesmo. O Bob ajudou o Bill ajudou, sei lá, né? O Benedito que ajudou o José, que ajudou o Bené, e eles juntos, quando se reuniam, percebiam que, puxa, a caminhada deles era um negócio muito legal, um com o outro. A experiência de um ajudava o outro. Se ele O tinha efeito vivido algo, espelho, né? poderia aquele efeito espelho mesmo. E eles começaram, então, a se reunir e entender que precisavam estruturar. Mas uma das coisas muito legais, desde o início, é a primeira pessoa do plural. Os 12 passos são na primeira pessoa do plural. Nós admitimos ser impotentes. Quem que admitimos? Nós admitimos. Não sou eu que admito. Sim. Embora você vai ver que o valor da restauração nesse sentido, ele vai dizer, cara, cada um cuida da sua restauração, mas eu não faço ela sozinha. Eu dependo dos Sim. outros, dependo de você. Então, grupo de ajuda mútua, grupo de apoio, grupo de partilha,
é uma invenção de Deus nessa história, entendeu? Sim. Realmente, É eu legal, preciso de você, você precisa de mim, né? sim. Quando Jesus resume os mandamentos, ele fala claramente: o primeiro é amarás o Senhor teu Deus, o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O efeito espelho novamente, né? Eu dependo de você, você depende de mim, nós dois caminhamos juntos. Então é fantástico. Essa ideia não tem nada de novo, vamos dizer assim, não tem nada de novo debaixo do sol, mas ao mesmo Uhum. tempo você observa que muitos ainda não conseguiram até hoje ver o grande valor que há num grupo de apoio, né? Em estar junto com outras pessoas. E no caso específico de pessoas que estão lutando com suas áreas de dificuldade, por aí vai, aí é que a gente vê o efeito de um grupo de relacionamento, de um grupo, né, de ajuda mútua, de um grupo de apoio, de partilha, na prática, sim, é maravilhoso, né? Sim. Tu falando aí, Nelson, dos passos, né? De fato, eles estão todos no plural. Quem fez grupos de passos, que leu o material lá de estudo dos passos, ele é todo no plural, né? Eu leio lá, admitimos ser impotentes e né, tudo na terceira pessoa do plural. E aí é Não, onde entra. terceira não, primeira do plural. Oh, primeira do plural, é. A terceira do plural é eles, né? São eles. Não, Terceira, aí é julgamento. terceira pessoa do singular e do plural a gente não aceita no grupo, não. Não, deu um tilt aqui, o curto-circuito. A primeira pessoa do plural, quando eu estou falando de uma reunião, por exemplo, durante a palestra, que eu estou vivendo o coletivo. Aí, quando eu vou para o grupo de apoio, que eu vou Aí é falar só de mim. sobre mim, aí eu falo só de mim. É muito interessante. Eu saio de um grupo onde eu sou parte, né? E vou para um grupo onde eu sou a parte. E é interessante, Exatamente. porque eu não me sinto só, mas eu também assumo o meu papel nesse momento em que eu preciso encarar quem eu sou. E é muito Isso aí. interessante porque, por exemplo, quando a gente entra num grupo de partilha pela primeira vez, a tendência do ser humano é usar a gente entra, a gente Uhum. faz, terceira pessoa, né? Acabou de É, recair aí, a gente. não, e tem gente que usa assim, ó. É porque assim, você vai lá e você faz, você não, eu não. É você, diga eu. O poder que tem a Gleice admitir, eu sou uma pessoa intolerante, né? Eu não quero ser, mas é uma luta que eu vou ter até Jesus Uhum. voltar, talvez, né? Talvez eu ande em sobriedade em alguns momentos, mas talvez em outros momentos eu leve um tombo e caia de tela. E precise recomeçar essa jornada. E aí é por isso que Uhum. é importante ter uma rede de apoio. Porque se eu cair sozinha, para levantar tá complicado. Às vezes até para reconhecer que caí é mais complicado, né? Então, Nelson, deixa eu fazer outra pergunta. Muita gente fala, eu já ouvi muita gente falando que o CR, rapaz, o CR é uma terapia, grupo de apoio, grupo de passos, eu não preciso de psicólogo. Só que existe uma diferença, né? Entre Certo. a terapia individual e uma terapia de grupo e uma terapia de grupo de ajuda mútua. Não é verdade? Sim, Então, sim. você pode explicar aí para a gente um pouquinho essa diferença e como eles se complementam, né? Assim, porque não é um ou outro, talvez um e o outro, um mais o outro, né? Tu pode explicar um pouquinho aí para a gente essa diferença? Bom, primeiro é dizer que todos eles têm o seu lugar na história de qualquer pessoa a partir de uma necessidade. Então, Sim. você ter o privilégio de, num determinado momento da tua história, fazer terapia, né? Ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, os momentos mais delicados e mais difíceis da minha vida, da minha história, inclusive já casado, né? Eu vou dizer, quando solteiro não, que aí houve momentos muito complicados mesmo, né? Que aí eu tive que usar meio que a força. Eu fiquei internado em um hospital psiquiátrico, tendo que ser cuidado por psiquiatras e psicólogos, né?
Mas Uhum. no nosso casamento, meu e da Rosvita, o momento mais delicado da nossa relação foi durante um período de depressão muito severa, crônica, que eu passei. E aí eu precisei ir, né, para a ajuda do psiquiatra, da medicação mesmo, do psicólogo. Então foram praticamente 18 meses de terapia. Rosvita me Uhum. ajudou muito nesse sentido, mas era com uma psicóloga, né, profissional e tal. Então, terapia individual é uma coisa. Terapia em grupo, novamente, assim, a ajuda de um profissional, de alguém que conhece da área, né? Você já fez alguns cursos, eu já fiz de justiça restaurativa, onde Sim. você, numa terapia de grupo, lá no Patativa do Assaré, você usou, né? Você faz um círculo de construção de paz, um círculo de construção de diálogo e etc. É uma terapia de grupo. Então, Sim. terapia de grupo e terapia individual, ele depende de alguém que vai, digamos, ser o terapeuta. Entendi, O né? nome já está lá. Ajuda mútua, grupo de ajuda mútua, não tem especialista. Então, se existe uma coisa que é. Se existe algo que eu poderia dizer que vai diferenciar, é exatamente isso. Num grupo de ajuda mútua, como a AA, NA, etc. e tal, você não vai ter o especialista. Todos são iguais. Não tem especialista. Se o psicólogo vai num grupo de ajuda mútua do CR ou de qualquer outro grupo de neuróticos anônimos, ele não vai como psicólogo, ele vai como alguém que luta em alguma área. Ah, eu luto com o meu Sim. transtorno de ansiedade, né? Então, eu diria que eles se complementam. Se você precisar de um, de outro ou de outro, você pode, de repente, é a tua rede de apoio. Você pode, numa rede de apoio, fazer terapia de grupo, numa rede de apoio, fazer terapia individual, se você puder e quiser, tiver condições, e um grupo de ajuda mútua. No caso, de forma específica, né? Grupos de ajuda mútua, você não vai num grupo genérico, a não ser que, de repente, como no caso do CR, como a gente fala, né? Nós temos grupos, até para a pessoa ir quebrando, né? Como é que não é, vai lá, começa a participar, também desconfiado. Então, grupo de homens com problemas emocionais. Mas você vai ver, depois de 4, 5 meses, que ele vai para o grupo de dependência de sexo. Ele vai para o grupo da ira, ele vai para o grupo da drogadição, para o grupo do alcoolismo, para o grupo da depressão, né? Num primeiro momento, ele entrou para conhecer e foi para um grupo de problemas emocionais. Eu acho que é basicamente isso. A terapia individual, lógico, é o terapeuta lá, você aqui, você abrindo o teu coração e as muitas linhas, né? Behaviorismo, não sei o quê, TCC, aí Sim. tem aos montes. Terapia de grupo, da mesma forma, né? Tem algumas linhas aí na psicologia, na psicanálise, etc. e tal, e por aí vai. Sim. Já no caso Psicoterapia. dos grupos de apoio, né? Uma outra coisa que, para mim, fala muito é o seguinte: a minha doença sai pela boca e a cura vem pelo ouvir. Sim. Numa terapia individual, só você fala. E quando o terapeuta fala, fala no sentido de que está querendo te curar, sei lá, te ajudar de alguma forma. E isso não acontece nos grupos anônimos, né? Sim. O grupo anônimo é eu falo. O exemplo clássico que eu dou sempre é: se eu tenho num grupo de ajuda mútua 10 pessoas e o tempo que me é dado é de 3 minutos, eu falo 3 minutos e ouço 27. E aprender a ouvir é um presente de Deus. Grupo de ajuda mútua, grupo de partilha, grupo de apoio é aprender a ouvir, ouvir o outro, né? Aprender com o outro, com a doença do outro. E a doença do outro, ela serve de cura para mim, é impressionante. Sim. Então, É interessante, Nação, tu tá falando aí, é, dessa questão da doença sair no falar e a cura vir no ouvir, é justamente o efeito espelho que a gente estava conversando, né? Eu me uhum, vejo na dor do outro. Então, às vezes, você vem e faz uma partilha
sua, verdadeira, singela, falando de uma luta sua, por exemplo, com a ansiedade. Eu lembro quantas vezes, Nelson, tu me abençoou com as partilhas com relação ao psiquiatra e à medicação, né? Antes de eu entrar para servir em tempo integral no CR, logo quando eu comecei a fazer o grupo de passos há uns 4, 5 anos atrás, eu tive que dar de cara com uma ruma de emoção que eu negligenciei, e isso afetou muito o meu sono, a minha vida, né? E eu lembro que eu sentei para um aconselhamento contigo, e você falou sobre isso, né? Qual é o problema de você precisar da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma medicação? É como se eu me cobrasse tanto estar bem que eu não podia precisar de ajuda. E quando você, em vários momentos da minha caminhada, né? Você é uma das pessoas que faz parte da minha rede de apoio. E em muitos dos momentos em que eu me abri, né, para conversar, e você se abriu, com a sua partilha você me edificou. De falar que muitas vezes as dores que você, por exemplo, quando eu errei lá atrás, ou quando eu sofri as minhas feridas lá atrás, eu não tinha o entendimento do sofrer aquela ferida, né? Agora eu tenho, então é agora que eu estou sentindo. A dor e o sofrimento, a culpa, o remorso, às vezes não vem no pós-momento, venha depois. E aí, quando você falou sobre você, eu pude ouvir sobre mim. Muitas das curas que eu tive, né, que eu vou dizer assim, que eu recebi cura, foi a partir da liberação de feridas de outras pessoas. Que o outro foi se entendendo e eu me vi no entendimento dele, mas dentro do meu contexto, né? O Zé Roberto aí dizendo, mandando um oi para ti da Penha, da PIB da Penha, viu? Daniel Protásio lá de Petrolina. Ei, o Cabo show de bola! E o Legal. Edu perguntou, o Edu pediu para repetir um pouquinho sobre a questão do todo e do um, que a gente estava falando, né? Se eu estou no grupo, né, lendo o livro do grupo de passos, ou num grupo na palestra do encontrão, né? Eu Sim. escuto as pessoas falando em primeira pessoa no plural. Nós, né? Porque me faz entender que eu sou parte de um todo, que eu não estou sozinho, né? Mas aí, quando eu vou para o grupo de apoio, eu vou falar de mim, aí eu assumo o meu papel e a minha responsabilidade, né? Isso é precioso demais. Só recapitulando que eles pediram para a gente relembrar aí que ele não tinha entendido bem. Tu falou, Nelson, sobre grupos que eu vou, entro, saio, vou para um grupo, vou para o outro, né? A riqueza do Celebrando Restauração é que ele nos dá a opção de grupos muito mais variados, né? Explica um pouquinho aí, que talvez tenha alguém aí assistindo a gente que nunca vivenciou o grupo de apoio ou só conhece o AA, o NA, não, né? Como é que funciona no CR? Eu chego e eu posso ir para todos os grupos? É aberto? Como é que é? Bom, antes de mais nada, é pensar o seguinte: quais são os tipos de grupos de ajuda mútua que existem no mundo? Vamos colocar assim. Certo. É exatamente o mesmo tanto de paranoia do ser humano. Entendeu? Quando nós começamos o CR há quase 17 anos atrás, 18 anos atrás, em 2002, havia uma conta de que tinha mais ou menos 150 grupos de ajuda mútua diferentes no mundo todo, que nasceram a partir da estratégia de 12 passos de AA, certo? Então, ó, neuróticos anônimos, jogadores compulsivos anônimos, comedores compulsivos anônimos, dependentes de amor e sexo anônimos, chocólatras anônimos, vai aí. De uns 20 anos para cá, começou umas outras paranoias, começou a pintar mais doideira. O cara é adicto do celular, minha filha, é adicto de rede de Facebook, o cara não consegue dormir, ele tem que dormir com 2 celulares, um no Instagram, no Facebook, um no Twitter, a turma seguindo, entendeu? E é doideira mesmo. Jogadores compulsivos anônimos, esse negócio eletrônico, o cara fica jogando de madrugada, apostando, não sei o que, é loucura. Então, assim, tipos de grupos de ajuda mútua
Qual é a tua maluquice? Qual é a tua doideira? Qual é o teu calcanhar de Aquiles? Lógico que no Celebrando Restauração, nós não vamos ter todos os tipos de grupos de ajuda mútua. Mas nós, em cada contexto, em cada local, em cada cidade, em cada CR, nós vamos tentando ajudar o maior número de pessoas num leque. Se você vai hoje no Celebrando Restauração, na segunda-feira, numa segunda normal, você vai ter lá drogadição, alcoolismo, às vezes os dois se unem, você vai ter lá dependentes de amor e sexo, você vai ter lá ira, você vai ter lá depressão, você vai ter lá... Deu para entender mais ou menos aí? Sim, então, por exemplo, hoje, se você precisar de ajuda em alguma área que, de repente, o CR não te ajude, nesse tempo de quarentena, eu posso garantir para você que você pode entrar lá no santo Google, como diz a minha sogra, e descobrir lá, entendeu? Ajuda para essa área da minha vida. Estou precisando disso. Vai ter, cara. Por exemplo, o NA está funcionando via Zoom. Você agenda e no horário certo você participa. Tem lá as normas e as regras, como a gente também tem. Nós também temos as nossas regras hoje para participar de um grupo de apoio. Hoje, depois do momento de 19h30 até 20h30, quando for 15 para as 9 da noite, vai ter grupo de ajuda mútua. Com as regras para a gente poder participar. As regras que a internet me coloca num grupo de ajuda mútua. Fale de você, fique sozinho, use microfone, o bicho aqui nos ouvidos, o fone de ouvido e tal, né? E por aí vai. Então, se a pessoa hoje tem necessidade de montar, digamos assim, ou de participar de um grupo de apoio, não vacile, não. Já bote aí nesse negócio aí que você está aí querendo ajuda, não sei o que e tal, que daqui a pouco você já vai ver alguém te ajudando. Pode ter certeza disso, entendeu? É verdade. E uma coisa que você está falando, Nelson, é que esses momentos que nós estamos vivendo hoje de crise, vamos dizer assim, né, de pandemia, de isolamento social, é um período em que, vamos dizer assim, acionam muitos gatilhos em várias áreas de restauração, né? Foi a nossa live da semana passada, né? Oi? Foi a nossa live da semana passada. Exatamente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa compulsiva por internet, hoje a internet é o que tem de entretenimento, né? Se eu sou uma pessoa compulsiva na área da sexualidade, poxa, quem tá com a mente ociosa, menino do céu, a mente é a coisa mais criativa do mundo nessa área, né? Acesso à pornografia, luta com a masturbação, enfim, várias dificuldades, vamos dizer assim, né? Quem luta com adicção também, né, no sentido de adicção de álcool ou drogas, qualquer substância psicoativa, enfim, porque essas coisas trazem um prazer imediato, um alívio imediato, como a gente viu semana passada, a compulsão é isso, né? É o prazer que satisfaz um vazio, vamos dizer assim, que a gente não tem como satisfazer nesse momento, e nós estamos aqui. Quem luta com a ira está convivendo e, enfim, tá igual um siri na lata d'água. Né? Então, assim, dentro de casa, né? Então, hoje a gente está vivendo um tempo em que, poxa, estamos tendo ainda com o CR grupos de apoio, nós estamos oferecendo toda segunda-feira grupos de apoio. Se você está assistindo essa live e você não sabia disso, já tem 3 semanas que nós estamos fazendo grupo de apoio, grupos de partilha, com pessoas depois da programação lá no YouTube da IBC. Aqui no Instagram do CR, nós vamos colocar o link. Se você, né, algumas pessoas colocaram aí, a Josélia colocou que estava precisando de ajuda, né, precisando de apoio. Quem está afim de partilhar, né, o pessoal que luta também, porque quando tem um adicto na família, a família adoece com a codependência química, né? Estava aqui vendo uma das partilhas aqui nos comentários também. Então, a gente está fazendo esses grupos de apoio, as regras são basicamente as mesmas, entretanto, a gente está acrescentando algumas para garantir o sigilo e o anonimato, que é o fone de ouvido, um espaço reservado. Então,
Se você tem interesse em participar, fica atento que a gente vai postar o link do grupo de apoio, que vai acontecer às 8h45 da noite, tá certo? É um tempo de apoio, de partilha, enfim, né? O Nelson tá falando aí, não fique sozinho, não caminhe sozinho, né? Se você procurar, vai ter uma rede de apoio para te sustentar, com certeza. Nós, da equipe do CR, estamos trabalhando 25 horas por dia, né, Nelson? Aumenta o negócio. 3 vezes mais para poder dar suporte. Tem o WhatsApp do CR também aí à disposição. Indicação de filmes, né, Nelson? A gente estava conversando sobre isso ontem. Quantos filmes bacanas tem aí na área da restauração para a gente assistir, conversar em família, enfim, né? Bom demais. Nelson, fala um pouquinho para a gente, assim, já deu uma ideia dos grupos de apoio, mas, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que estão com problema e que nesse momento de pandemia, vamos dizer assim, tá se intensificando, eu estou vendo, eu estou reparando, mas a pessoa não consegue ver claramente na negação, né? Como é que eu poderia abordar? Como é que eu poderia ser um instrumento de ajuda, uma ponte, né? Onde que eu posso ajudar, achar essa ajuda também de um profissional? Porque muita gente não sabe dos CAPs, né? CAPs AD, desses. Explica pra gente um pouquinho esse sistema de ajuda também na área da adicção com É, drogas, álcool, enfim. hoje não tem jeito, hoje você tem que ficar em casa. A ajuda tem que Aham. ser a partir da tua casa, né? Então, a primeira coisa é não saia de casa, fique em casa. E aí, eu vejo claramente o seguinte: eu sou filho de pai alcoolista. E a grande dificuldade que eu via sempre no meu pai era que meu pai não se achava alcoolista, não conseguia perceber. Esse é o primeiro passo de qualquer pessoa que está vivendo uma luta, uma dificuldade, mas não admite, não pede ajuda, né? Então, botar o dedo, acusar e etc e tal, não vai resolver nada, ainda mais dentro de casa, só vai piorar a coisa. Eu entendo que é amar, orar, se colocar à disposição, dizer para a pessoa muito claramente que, olha, amo você, mas aquilo que você tem feito hoje nessa área, né, não acho legal. Isso não identifica você como pessoa, você é uma pessoa. O teu vício não é maior do que você. A tua dificuldade não é maior do que você, o teu problema não é maior do que você. E se você quiser ajuda, se você precisar de ajuda, e se você está de bobeira aqui, quer ler alguma coisa, quer entrar em contato, você mesmo, ó, vou te dar a dica aqui. Né? Então, eu tenho falado, alguns homens têm me ligado, têm entrado em contato muito e tal, com essa questão da pornografia durante esse tempo. Nelson, recaí e tal, não sei o quê, aí briga com a mulher, caso confusão. E eu enviei vários sites, né? Pornografia, como parar. Por quê? Porque você vai lá e começa a ler, se envolver. Aí o retorno é muito interessante, porque a pessoa começa a descobrir uma série de verdades sobre ela mesma. É Uhum. autoconhecimento mesmo. E você precisa disso na tua caminhada de restauração. Viver na verdade acerca daquele problema que você tem. Porque, às vezes, você acha que você conhece, você acha que você... Né? É aquela loucura sempre do camarada que diz, quando eu quiser parar de usar, eu paro. É. Entendeu? E Clássica aí frase da negação. fica sempre o desafio para que a pessoa possa ser checada mesmo. Dizer, olha, tá bom, você está sem usar pornografia durante quantos dias? 3. Então vamos ver se você consegue parar mesmo. Você está afim de parar? Tô. Então vamos lá, é um dia de cada vez, né? Ficar atento a recaídas por um motivo ou por outro, qualquer que seja a área. Qualquer que seja a área. Então, hoje, a internet ela é muito rica, muito vasta. Claro que você tem que peneirar, claro que você tem que ir lá e passar sempre o filtro. Ah, Sim. pedir para uma outra pessoa. Então, a rede de apoio, você mesmo vai montando nesse sentido. Vamos imaginar que o cara tem problema de drogadição, certo? Ah, eu acho que eu não tenho problema nenhum, sei lá,
fazer uso da minha droga de preferência de vez em quando. Mas agora ele caiu em si, porque durante a quarentena está usando direto e tal, não sei o quê, e não está legal. Ok, percebeu. Precisou de ajuda? Bom, grupo de ajuda mútua, começa lá pesquisar, celebrando restauração, celebrando recuperação, AA, NA, né? Liga para um amigo que você sabe que está na caminhada, porque todo mundo sabe, alguém que já parou. Sim. Entre em contato no WhatsApp. Ei, cara, estou limpo há 3 dias. Como é que eu faço? Como é que você que está limpo há 1 mês, há 2 meses, há 6 anos, há 10 anos, sei lá o quê, né, tem caminhado nessa área? Então, vai montando o seu grupo de apoio. Sim. Vai montando sua rede de apoio. Né? Se tem condições de entrar em contato com algum órgão, um CAPS-AD, tem lá literatura, algum médico que, de repente, pode te orientar, o que é que a droga tem feito no teu organismo. Precisar de buscar verdade sobre isso, né? Por que é que eu ajo assim? Quer dizer, testes, às vezes, você pode fazer. Tem muitos testes em relação ao alcoolismo. E, às vezes, você faz um pequeno teste e diz, caramba, levei pau no teste. Ou seja, eu que achava que não tinha problema, estou numa rota. Porque a dependência química, por exemplo, no caso do álcool, ela vai se instalando gradativamente. Dependendo da droga que você usa, vai diminuir aí o tempo, sei lá, cocaína vai diminuir, crack menos ainda, né? Heroína, loucura, de repente com 3, 4 picadas você já está dependente. Mas o processo, você pode ver em que estágio você se encontra. De usuário passou para usuário recreativo, depois para usuário problemático, e aí, poxa, de repente estou lá, um dependente. Demorou quanto tempo? Né? Então, quando você faz um teste, quando você lê, no momento de quarentena, é isso que você pode fazer, né? Buscar ajuda. É interessante, Nelson, tu falar isso, porque muita gente critica a redução de danos, né? Muita gente critica essa percepção, vamos dizer assim, ainda mais dentro do mundo cristão, né? Rapaz, mas se eu sou um cristão, eu não posso pecar de jeito nenhum. Só que aí a pessoa se cobra tanto, aí ela faz acordos e promessas eternas que é impossível de serem cumpridas, porque nós somos humanos, né? Esquece do só por hoje, e diz, eu nunca mais... Cada vez, apreciando o momento de cada vez. E o nunca mais é tão pesado. O nunca mais ele é tão pesado, não é para os outros e nem para Deus, é para mim mesmo. Porque eu não tenho condições de muitas vezes garantir que o meu desejo e a minha tentação não vão ser maior do que a minha disposição de não cair. Por que eu estou dizendo isso? Não é para eu passar a mão na cabeça da Gleice, a bichinha caiu na pornografia, a bichinha, porque ela está cansada, ela está ansiosa, aí é uma válvula de escape. Não, não é isso. É para que eu possa olhar e celebrar quantos dias eu tô limpa. Aí eu tô limpa há meses. Que massa, que bacana. Eu quero continuar esse período, eu só preciso do hoje, né? Sim. Apareceu aqui um comentário muito bom, a Edilene fez um comentário, que é a questão da pornografia feminina, tá? Sim. Muito da nossa construção cultural e social diz que a mulher... ela não tem essa luta com a pornografia, que ela não tem essa luta com a masturbação, com o vício sexual, e não é uma verdade, né? Tanto homens como mulheres têm desejo, só que... podem se tornar adictos. Ao ponto de se tornarem adictas também. E o curioso, Nelson, sabe o que é? É que a gente negar não vai fazer diferença. E assim, a nossa sociedade, ela tem uma construção muito de que a mulher ela tem que ser mais tranquila, mais sensível, por mais que isso tenha mudado desde o movimento lá das feministas e tal, mas ainda tem uma construção de que a mulher precisa ser mais recatada do que o homem, né? Se a mulher ela é dada aos prazeres da carne, vamos dizer assim, é uma prostituta. Se ela é estuprada, a culpa é dela, enfim, né? Não quero entrar nesse mérito, não. Mas o que eu quero dizer é que a mulher e o homem, eles têm lutas semelhantes, mas às vezes é mais vergonhoso
uma mulher dizer que luta nessa área do que o homem abrir a boca e dizer que luta, né? Então, assim, que a gente possa ter a sensibilidade de admitir mesmo, como mulheres, como homens, que nós temos desejos e que às vezes eles nos consomem. Mas que às vezes a gente consegue vencê-los e celebrar as pequenas vitórias. É a mesma coisa achar que compulsão por compra é só feminina. É bobagem. Conheço homens que lutam. Já tive vários na caminhada, que caminham até hoje com a gente e tal, que nos grupos de passos, assim, o cara entrava porque a compulsão dele era por compras. Achar que isso tem um aspecto feminino, bobagem. Então, você falou uma coisa muito séria. E eu vejo um outro aspecto em relação a do passo que nós precisamos dar para pedir ajuda, que hoje em dia, com a quarentena, a minha concepção é que está mais fácil pedir ajuda do que o contrário. Porque na internet, eu nem sempre preciso me identificar. Eu nem sei como é que o povo faz isso, não. Mas a tropa diz assim, não, usou o perfil assim, não sei o quê, no Facebook. Ou então disse que era tal, fulano. Só que se você está precisando de ajuda, é verdade. Eu acho que, num primeiro momento, muitos podem lançar sem se identificar. Se você vai entrar num grupo de ajuda mútua, você se inscreve num grupo lá do Pará. Quem é que vai saber quem é você? Aí você diz lá, eu sou o Benedito. Pronto. Entrei num grupo para dizer que eu estou com um problema. Então, esse que às vezes não consegue dar o primeiro passo de forma radical de dizer, preciso de ajuda, minha área é essa, pode, nesse momento de quarentena, dar meio passo. O meio passo é dizer para alguém em algum lugar que está com problema e pedir ajuda. Ou então ele próprio pesquisar, né? Aí o santo Google vai te ajudar. Você vai lá, pesquisa nua e crua para poder dizer, rapaz, é isso mesmo, eu estou com um problema assim, fiz esse teste, né? Estou precisando de ajuda e por aí vai. Eu acho que a quarentena está nos ensinando muito nesse sentido. Ei, eu queria dizer uma coisa para uma pessoa que está aí antes que eu me esqueça. Diga. Ela entrou algum tempo atrás, é uma amiga muito querida, que eu acho que você não conheceu, Bliss. É a Ana Lupe. Não, acho que não conheci, não. Ana Lupe foi diretora, se ela estiver por aí ainda, foi diretora do Presídio Feminino. Foi instrumento de Deus para começar o CR lá no Presídio Feminino, no Auri Moura, quando a gente começou o CR nos presídios em 2011, 2012. Ela era a diretora. Antes da Lourdinha. Eu achei que era isso mesmo, Ana Lupe. Mas eu aqui não consigo ver o resto do povo que está aí. Talvez você consiga ver. Manda um beijo para ela. Se ela quiser aí, ela vai dar um final de vida. Poxa, Nelson, que bacana, viu, essa fala aqui, porque esse período que nós estamos vivendo de isolamento, olha se mostrando. Ai, meu Deus. Já mostrando e a camiseta aqui, olha. Olha as coisas melhorando. Ah, meu Deus, não posso dar nem um cascudo da pessoa. Pode não, pode não. Vou mandar um cascudo. Ajudou muito, ó. Rodrigo Moraes. Ó, o Rodrigo tá aí, que legal. Show, Rodrigo. Um abraço, cara. Esse período que a gente está vivendo agora, eu acho que é inusitado como sociedade, como discípulos de Jesus, né? E vi um dos comentários aqui das meninas falando que nunca teve problema em determinadas áreas e agora está tendo. E é aquele esquema que a gente aprende fazendo o grupo de passos, né? A gente, no primeiro encontro do grupo de passos, aparece, e é bem interessante pensar. Às vezes, quando eu me coloco à disposição de passar pelo processo de transformação e de restauração, eu começo a caminhar em sobriedade em algumas áreas que eram muito feridas para mim, né? Que eram muito sensíveis, e começo a cair em coisas que, né? Envolve uma nova compulsão. Eu lembro disso, que no primeiro encontro sempre a gente fala, né, no grupo de passos, sobre não levar comida, né? Porque às vezes a pessoa não tem compulsão por comida, mas devido à sua fragilidade ela desenvolve.
Então, assim, é como se fosse, Nelson, aquele esquema que a gente falou na semana passada da compensação, né? Da recompensa Você do sabe que prazer. tem um lance interessante, né? O cara para de usar droga, mas para comer, minha filha, os pratão de cuscuz, ó, é um negócio impressionante. E acontece. Hoje as comunidades terapêuticas têm que tomar muito cuidado, porque o cara sai da compulsão pela droga e entra na compulsão da comida, né? Um outro exemplo que você está dando aí, eu estou pensando no inverso, quantas pessoas. Eu fiz a bariátrica, né? E quantas pessoas eu não tive problema com compulsões afins, porque eu não tinha compulsão por comida. Minha questão era muito mais de Sim. formação genética, enfim, né? E aí, tem pessoas que fazem a bariátrica, que eram compulsivas por comida, não conseguem mais comer porque o estômago é reduzido, mas desenvolvem compulsões, às vezes por drogas, álcool, né? É como se o processo, né, que a gente falou semana passada, né, da nossa recompensa, né, ele tivesse que ter ainda algum tipo de descarga de dopamina, de serotonina, etc. e tal. E quando ele não tem por aquilo que é a tua área de compulsão, e ele recebe isso de alguma maneira de uma outra área, e ele também cria aquele lance do, né, do prazer, etc., você pode sim correr um risco. E uma outra coisa que rola, que eu acho muito massa, é porque no processo de grupo de apoio, de grupo de passos, quando você caminha nesse processo de restauração, é muito comum você entrar preocupado com uma área, um problema que você está vivendo, que está te deixando mal, que você está aperreado, não sei o quê. Aí você começa a caminhar em vitórias e fala, vixe, velho, eu tenho mais umas 4 ou 5 aqui. Começa a descobrir o quão miserável, o quão podre eu sou. Mas é muito massa, porque pelo menos você agora descobriu, tem como, tem uma ferramenta e sabe que outros também lutam. Porque massa disso é que, às vezes, no grupo, com a partilha do outro, você se vê naquele lance do espelho e diz, rapaz, esse cara luta igual que nem que eu, meu irmão. E eu também tenho essa dificuldade. Como é que eu vou fazer? Fica mais fácil porque já admitiu, né, que precisa de ajuda, aí de repente levanta a mão direita, diz, olha, preciso de ajuda numa outra área, depois levanta um pé, depois outro pé, e assim vai, né? E é difícil, né? Assim, é interessante a gente falar sobre esses assuntos, Nelson, porque às vezes a tendência é quando a gente chega lá na caminhada, pensando passo por passo, o passo 10 e o passo 11, né? Eles dão aquele sentimento de ou eu já tô bom, tá ótimo, tá tudo certo, ou então no meu caso eu pensei em desistir quando eu estava chegando nessa transição do 10 para o 11, porque eu disse assim, chega Jesus, não tem jeito, não adianta, pode jogar no lixo, né? Que é aquela dificuldade em celebrar as pequenas vitórias, ao ponto de dizer, bom, eu ainda caio, na época eu caía muito na intolerância, e hoje já é a ansiedade, né? E naquela época eu dizia assim, poxa Deus, eu não consigo não ser intolerante com as pessoas, eu não consigo não ser irada com as pessoas, o jeito é eu morrer. Só que eu não conseguia ver que em outras áreas eu estava caminhando em vitória. Então, às vezes, é preciso exercitar o 10º passo de fazer uma avaliação diária e ver, poxa, eu estou caindo na ira, como o companheiro partilhou agora. Hoje eu caí, mas eu não sou um irado. Eu sou um irado em recuperação que dei uma deslizada hoje, né? É. Então, não ser aquele que pega o chicote e desce no lombo. Pá, pá, né? Ser um pouco mais gentil conosco mesmo, né? Com a nossa história. Essa percepção que você comentou, eu até falo isso muito com a galera do CR, porque eu faço parte de Narcóticos Anônimos e faço parte do Celebrando Restauração. E Sim. quando você fala da identificação, que você disse assim, eu não sou um irado, eu sou um irado em recuperação. É muito interessante na caminhada dentro do CR, quando você se identifica a partir da entrega do passo 3, quando você diz assim, eu sou um filho amado do Deus Pai, eu sou irmão de Jesus, eu sou um discípulo dele. Essa identificação
passa a ser a partir daquilo que Deus fala a teu respeito. E aí você diz, eu sou sim, isso aqui eu tenho absoluta convicção, e ainda assim eu luto, tenho dificuldades nessa área. Eu brinco muito com os meninos, né? No grupo do CR, tem um grupo do CR Futebol, que às vezes eles entram e eles ficam partilhando. Eu acho massa, eu fico escutando as partilhas, mas tem hora que um entra e fala assim, fulano de tal adicto, eu digo, ei, cara, recaiu, macho? Ele, não, por que, Nelson? Eu sou um adicto. Eu sei, cara, mas minha pergunta é, se você é quem você é, e antes de ser um adicto, se você se reconhece como alguém que já entregou sua vida a Jesus, ele é teu Senhor, é teu Salvador, etc. e tal. Se o passo 3 já foi feito, porque se o passo 3 já foi feito, essa identificação é, inclusive, aquilo que vai te dar uma energia completamente diferente, uma posição completamente nova, porque se eu estou em Cristo, sou nova criatura, qualquer que seja a minha área. Né? Jesus diz claramente, olhando para a mulher adúltera, cadê aqueles que te acusavam? Se eles não estão mais aqui, meu passado me detonando, né? Estou limpo porque foi Jesus quem me limpou de toda a doideira, sujeira, me perdoou dos meus pecados, etc. e tal. Então, assim, eu não preciso ficar envergonhado, ele já sabia de tudo e sabe hoje, né? Me conhece. Então, a perspectiva é diferente. Eu não fico focado no meu problema, nem noiado com a minha recuperação. Eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu posso caminhar em novidade de vida. Ainda que lutando, vacilando, tendo isso, aquilo, outro, né? Eu posso caminhar em novidade de vida. Então... De bola. Ô, Nelson, precioso, viu? Nosso tempo está acabando. É isso. Passou Ele não vai fazer que nem naquele dia, não. Você me avisa antes e me diz quanto tempo eu tenho para fazer o que eu preciso fazer. Porque naquele dia ficou o negócio pela metade. Assim. Não, Nelson. Nelson? Ai, meu Deus, o negócio travou aqui. Chega. Olha só. Ah, pronto, voltou. Tinha travado aqui. Eu quero agradecer você, tá bom? Rio de Janeiro, minha filha. Agradecer você. Tenho um amor muito grande por você. Certo? Você é... Ó, olha as cores melhorando, ó. Olha as coisas. Olha as cores melhorando, ó. Seu querido, você é um querido, viu? Chazinho, em casa a gente pode fazer esse negócio, né? Olha aí. Pois eu vou orar aqui, viu? Porque tu fala demais até orando. Eu vou orar. Aí eu quero orar pela sua vida também. Tchau, Vamos pessoal. lá. Valeu Jesus, eu vou orar. Jesus, eu quero te dar graças por esse dia, por essa tarde, quero te dar graças pela vida do Nelson, por cada pessoa que esteve aqui hoje conectado, ouvindo, que foi abençoado, que partilhou, que nos trouxe cura através do seu falar. Deus, muito obrigada, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar conduzindo, nos sustentando em uma caminhada de restauração que é por ti, vem de ti e é para ti, Senhor. Então, continua conosco, nos dá um tempo precioso. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje tem grupo de apoio, certo? Fica ligado aqui nos links que nós vamos postar nas redes sociais do CR no Instagram. Quem quiser partilhar, vai estar hoje a partir de 8h45 da noite. Beijo, Nelson. Valeu, galera. Tchau, tchau. Show de bola. Um abraço. Uhul. Eu vou ver nos nomezinhos agora, que legal.